Olá, tudo bem? Esse aqui é o quadro Pausa para o Café, momentozinho que a gente tira para conversar um pouquinho. Eu quero compartilhar com vocês uma devocional, algo que Deus tem falado ao meu coração, e eu espero de verdade que você possa sair daqui encorajado, inspirado com a palavra de Deus, né? Eu sempre trago coisa que eu estou lendo, coisas que eu estou refletindo na Bíblia aqui nesse quadro, e hoje nós vamos falar sobre Atos e a ação ali de um homem que estava caminhando e ouve a voz do Espírito. O Espírito leva para um local totalmente inesperado, digamos assim, e lá ele se depara com uma pessoa que talvez eu e você, a gente nunca ia querer se encontrar. Enfim, gente, muito bem-vindo. Eu sou o pastor Caio César, eu sou ministro da Palavra de Deus e também sou professor na plataforma de cursos da Udemy. Se você quiser conhecer o meu ministério, os cursos que eu tenho e outras coisas, dá uma olhada aqui no link da descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá então, já vai deixando aí o seu like, curta, se inscreva no canal. Vamos para a palavra de Deus, Atos, vamos para o livro de Atos, capítulo 8. Um capítulo, né, que eu acho assim sensacional. A gente vai entender aqui um pouquinho da história de Filipe, né? Filipe, que é um discípulo, né, de Jesus, alguém que se entregou ao evangelho e estava pregando, né, em determinados locais, quando de repente o anjo fala com ele. Então vamos ler lá, Atos, versículo 8, versículo 26, fala: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. Vou parar por aqui. Tem várias coisas que a gente pode tirar dessa escritura. A primeira delas é que um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul. E Filipe, o que ele fez? Ele foi na mesma hora. E isso para mim é uma coisa que já me chama muita atenção. Primeiro, você está atento ao que Deus está falando para você? E uma vez que você ouve, você de fato obedece aquilo que Deus está falando para você? São dois processos bem diferentes. Uma coisa é ouvir, outra coisa é obedecer. Às vezes a gente nem ouve, a gente precisa aprender como ouvir. Às vezes a gente ouve, mas a gente não obedece e a gente deixa de ver a ação de Deus na nossa vida. Você pode perguntar: Caio, mas eu não sei se eu estou ouvindo. Como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Como é que eu ouço a voz de Deus me levando e me guiando para as coisas? Para mim, eu particularmente, existem algumas disciplinas espirituais que me ajudam demais a ouvir a voz do Espírito. A oração é uma delas, a leitura da Bíblia é outra ferramenta, né, que eu uso bastante, o jejum, né, a solitude. E eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre essas disciplinas espirituais, o que é e como praticar. Mas para mim o mais importante é o seguinte: a voz de Deus, ela está sempre de acordo com a sua palavra. Nunca a gente vai ouvir algo do Espírito que vai contra a palavra de Deus. Se nós estamos aqui, por exemplo, você é um jovem apaixonado, querendo aí namorar alguém, só que essa pessoa não segue a Deus, não conhece a palavra, na verdade é uma pessoa super imoral, que te influencia para caminhos que não são santos, né, que não trazem santidade para sua vida. Você acha que esse é o caminho de Deus para você? Você acha que Deus quer que você faça isso? Aqui o Filipe, né, ele podia estar falando: cara, eu quero ir para a cidade, eu quero convidar pessoas, eu quero fazer 1 milhão de outras coisas. Mas Deus chama ele para o deserto. E Filipe aqui, ele não questiona, ele vai para o deserto. O Espírito revela para ele que tem algo ali no deserto. E esse algo muito provavelmente é a salvação de alguém. Então Filipe, ele vai para o deserto porque ele sabe que isso está de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar. Se é 1, se é 1000, não importa. Deus vai nos conduzir para esses locais. Então Filipe, ele sabia: nossa, isso aqui faz parte do que eu conheço de Deus. Isso aqui não está contra a sua mensagem. Se ele está me levando para o deserto, eu vou. E ele vai, ele ouve, ele entende, ele obedece. Então, para a gente entender, né, de que de fato essa é a voz de Deus, a gente precisa conhecê-lo, conhecer quem Deus é. Uma ovelha, ela só consegue identificar quem é o seu pastor depois de passar tempo com o pastor, depois de entender como que é a voz dele.
Uma vez que a ovelha entende a voz do pastor, o pastor dá um assovio, a ovelha vai. A mesma coisa com a gente, né? A gente vai cada vez mais conhecendo Deus por meio das escrituras, por meio das orações, por meio de uma vida piedosa. E quando Deus fala com a gente sabe, não, essa é a voz de Deus. Essa aqui é a voz do meu coração. Essa aqui é a voz dos meus sentimentos. Essa aqui é a voz do que eu quero para minha vida. O eu. O que eu acho que é melhor. Aqui é Deus. Aqui é Deus falando. E isso a gente consegue com muito relacionamento e um esforço, querendo ou não, mas um bom esforço, né? Para estar com o Pai. Aí a gente ouve e logo a gente obedece. Porque muitas vezes a gente pode até ouvir, mas a gente está com o coração disposto. Você iria para o deserto? Você iria para um local aleatório para encontrar um eunuco? Um eunuco, né? Que era uma pessoa meio andrógena ali, ela não tinha muito sexualidade. Geralmente ela era uma pessoa que era castrada para servir ao rei, para que ele não tivesse qualquer contato sexual com as mulheres do harém do rei. O eunuco era uma figura bem esquisita, entre aspas, né, para os padrões daquela época, e as pessoas às vezes olhavam para o eunuco assim meio torto e tal, mas Deus ele fala, não, se o mundo olha para o eunuco desse jeito, isso é o mundo, eu vejo como uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu não me importo, né, o que ela está passando, ou o que ela foi forçada a passar pela vida ou pelos reis que ela servia, mas eu quero transformar essa pessoa. E ela vai, Deus manda Filipe lá para alcançar o eunuco. Eu e você, a gente obedeceria? A gente teria essa fé, né, de ouvir e obedecer a Deus? Isso é um questionamento que fica para mim, fica para você. E aí a gente pode continuar aqui no versículo 27, né? O eunuco, como fala aqui, era um oficial importante, carregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Lógico, né? Filipe ele está sendo movido pelo Espírito Santo, ele vai para o deserto e quando ele vê a carruagem, é isso. E aí Filipe ele se aproxima da carruagem, quando ele chega lá perto, ele vê o etíope, o eunuco, né, buscando compreender as palavras ali de Isaías, e pegando Isaías ele começa a destrinchar cada coisa, falando do evangelho, chegando até Cristo Jesus. Cara, isso me traz um outro pensamento que para mim me desafia. Você sabe apresentar a palavra de Deus para alguém? Você consegue dizer para as pessoas quem é Jesus Cristo, pegando a dúvida que a pessoa tem, pode ser bíblica, pode ser uma dúvida geral, mas você consegue pegar aquilo ali e destrinchar e consumar esse pensamento em Jesus Cristo, no seu sacrifício e amor por nossas vidas? Eu acho impressionante o que Filipe faz aqui, e para mim é uma grande inspiração. Se nós estamos aqui buscando se relacionar com Deus, para ouvir a voz do pastor, obedecer o que ele quer por nós, é importante a gente se preparar para onde quer que Deus nos leve. Às vezes Deus nos leva para uma fila de mercado e tem alguém ali, onde a gente começa a conversar ali no açougue e ali sai alguma conversa, por exemplo. Às vezes a gente está num parque ou numa praia se divertindo, a gente faz amizade com alguém, e às vezes uma conversa que parecia ser simplória pode tornar uma grande oportunidade para falar de Deus. E se a gente não consegue, não tem conhecimento para falar de Deus para aquela pessoa, a gente perde uma oportunidade de ver uma vida sendo salva. É claro que Deus ele pode usar qualquer pessoa de diferentes situações, e com certeza às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa não corresponde, lá na frente outra pessoa vai falar, e tem aquela escolha que fala que um planta, outro rega, outro colhe. A gente sabe que o Espírito Santo ele trabalha de diferentes maneiras, é muito maior do que a gente imagina, mas o que a gente também sabe nas Escrituras é que nós somos ferramentas do Espírito Santo de Deus aqui na Terra. A gente também precisa ser usado. Se a gente sempre fica nessa ideia de que é tal pessoa que vai falar, é tal pessoa que vai pregar, é tal pessoa que vai convencer, eu não preciso me esforçar, aí a gente está impedindo de ver a ação do Espírito Santo na nossa vida para alcançar outras pessoas. Aqui, né, Filipe, ele tinha muito essa certeza de que Deus queria usar ele para alcançar o eunuco e para alcançar qualquer outra pessoa. Você tem essa certeza que Deus quer usar você para alcançar as pessoas ao seu redor? Ou você fica delegando essa responsabilidade para os outros? Essa é uma responsabilidade
responsabilidade de todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que Deus chama de amigos e servos. Então é importante a gente pensar nisso. O eunuco, ele vai aprendendo sobre a palavra de Deus, e a gente vê aqui Filipe explicando para ele sobre tudo, né? E aqui eu vou pular alguns versículos, mas o eunuco, ele olha para a água e percebe, nossa, o que me impede de ser batizado? Agora que eu estou aqui, o que me impede de ser batizado? Porque eu entendi quem Cristo é. E aí o que a gente pode ver, né, no versículo 38, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Cara, impressionante esse final, né? E o que me leva a pensar que quando a gente ouve Deus, obedece a Deus, se prepara para a obra que Deus quer que a gente realiza, a gente vê milagres. Literalmente, eu imagino que não só o eunuco ficou impressionado de ver do nada Filipe repentinamente sendo levado pelo Espírito e desaparecendo na frente dele. Eu imagino não só o eunuco sendo impactado por isso, mas eu acho que o Filipe também não imaginava que isso fosse acontecer. Como é que o Filipe achava que isso um dia podia acontecer? Mas aconteceu, tá falando aqui nas Escrituras. É algo sobrenatural que talvez a gente nunca consiga explicar o que houve aqui. Mas o fato é, quando o Filipe ouve a Deus, obedece e se prepara para a obra de Deus, Deus realiza milagres. Às vezes o milagre vai ser um milagre sobrenatural. Às vezes vai ser a reconciliação sua com alguma pessoa, com a sua família. Vai ser um pedido de perdão. Vai ser coisas que pra gente às vezes parece impossível. Uma ferida muito profunda, machucada, um casamento que foi quebrado, ou qualquer outra situação que às vezes a gente olha sem esperança. Mas quando a gente ouve, quando a gente obedece, quando a gente se prepara para a obra, a gente consegue ver esses milagres acontecendo. Não porque somos bons, não porque a gente está preparado, mas é porque o Espírito age. O Espírito Santo de Deus é poderoso para salvar, para curar, para libertar. E a gente precisa ter fé na ação do Espírito Santo em nós e por meio de nós. Então, meus amigos, essa é a devocional que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado de refletir aqui sobre o Filipe, o eunuco, e o que isso nos ensina para a nossa vida. Se você gostou, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo, deixar aqui nos comentários também que outras reflexões você tem dessa escritura que é tão fantástica, tão maravilhosa. E eu espero de verdade que você saia daqui muito edificado, preparado, inspirado aí para o novo dia. Um grande abraço para você, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!